que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento, compreensão da Tua palavra. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre todos os ouvintes agora, a todos os irmãos que estão aqui na igreja, aqueles irmãos que estão, ó Pai, acompanhando através das redes sociais. Que todos sejam alcançados pelo Senhor agora, que todos nós sejamos ministrados pelo Teu Santo Espírito, e que nós possamos crescer em Ti, ó Pai, que nós possamos crescer em entendimento e em prática da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: Jesus voltará. Você está preparado? Quando nós, irmãos, lemos este texto das 10 virgens, nós nos recordamos de muitas mensagens que já ouvimos a respeito desse texto. A questão aqui é: se eu estou me comportando como as 5 prudentes ou como as 5 loucas? Você veja que o Senhor Jesus está dando aqui um exemplo utilizando mulheres. Ele está dando um exemplo utilizando mulheres que estariam se preparando para uma festa de casamento, e elas deveriam estar atentas. Esse é o contexto desta passagem. Mas para nós ampliarmos o nosso entendimento, o Senhor Jesus está contando essa parábola, está contando essa história, para que nós possamos pensar na sua volta, porque Jesus, ele voltará para buscar todos aqueles que o servem aqui neste mundo. E como é que vai acontecer a volta de Jesus? Eu vou mostrar agora para vocês, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-mo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que já estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus.
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a definição aqui, você já pode imaginar aí na sua mente. Qual é a nossa definição? A nossa definição é que este mesmo Senhor Jesus, que foi elevado ao céu, ele voltará da mesma maneira como ele subiu. E ele virá para buscar nós que estamos nele aqui neste mundo, nós que estamos servindo a ele aqui nesta terra. E quando ele vier, conforme nós observamos na leitura, ele vai vir com som de trombeta. Então como é que eu vou saber? Eu vou ouvir esse som da trombeta e no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, eu vou estar indo ao encontro do Senhor nos ares. É assim que será a volta de Jesus, a vinda do Senhor. E vocês vejam que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o versículo 9 fala assim, ó: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, pensa comigo. Aquele grupo de apóstolos e discípulos seguiam Jesus todos os dias. Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, eles estavam já aproximadamente 40 dias caminhando. Este mesmo Jesus, ele estava conversando com eles e de repente ele começou a subir. E eles estavam olhando, vendo ele subir, ele sumiu nas nuvens. E apareceram 2 varões, 2 emissários de Deus, 2 anjos de Deus, para dizer para eles assim, ó: por que vocês estão olhando lá para cima? Do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai descer. Eles saíram dali na expectativa, um conversando com o outro: ele vai voltar, ele vai aparecer, ele vai voltar. Daqui uns dias nós vamos ver ele de novo. Porque para eles que viveram aproximadamente 3 anos e meio juntos, era uma expectativa, porque eles pensavam assim como ele morreu e ressuscitou, semana que vem ele está aí. Não vai demorar muito não. E eles saíram animados para cumprir o que Jesus falou. Jesus disse que era para eles ficarem reunidos, juntos, esperando a descida do Espírito Santo, a promessa do Pai. E eles fizeram isso. E eles foram para o cenáculo, que é um grande cômodo, uma grande casa, e passaram ali os demais dias juntos. Aproximadamente 10 dias depois, o Espírito Santo vem sobre eles, e depois eles continuam fazendo a expectativa da evangelização, a expectativa da comunhão, do partir do pão, e tudo nós lemos isso em Atos. Mas a esperança da volta de Jesus nunca foi tirada do meio da igreja. Essa promessa foi passada, está aqui no Evangelho. Jesus Cristo, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. E vocês vejam na descrição da inspiração do Espírito Santo para o apóstolo Paulo: ele descerá com som de trombeta. Então veja, este evento do qual eu fiz algumas leituras e vocês com certeza já entenderam na mente de vocês, é o evento mais esperado por todos aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, que é o dia que nós o veremos face a face, porque a Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. Agora veja, a condição que o Senhor coloca para nós, para que nós possamos estar atentos e estarmos apercebidos para a sua vinda. Então, a condição que ele coloca para nós é vigiar.
Diga assim comigo: vigiar, permanecer, atento, alerta, ficar de sentinela. Quando você vigia alguma coisa, você está prestando atenção. Você está olhando. O que está acontecendo? Você está prestando atenção. Aqui, vigiar é estar alerta, é permanecer atento, é estar observando ao seu redor. Então aqui a condição para que nós possamos estar prontos é estar em vigilância, porque no último versículo Jesus falou: vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia e a hora. Se eu não sei o dia e a hora, então todos os dias eu preciso estar preparado para que hoje Jesus volte. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado para receber Jesus. Entende? Porque esta é a minha parte como seguidor de Cristo. Eu não posso acordar desatento. Eu não posso ir dormir desatento, achando assim, não, eu posso dormir de qualquer jeito. Não, você já tem que dormir agradecendo a Deus pelo dia, dizendo: Senhor, eis-me aqui, se a trombeta soar, eu vou subir com o Senhor. Está na mente, já está dentro das pessoas que criaram esta expectativa e que têm esta visão. Então, dentro da vigilância, eu quero mostrar aqui para vocês Lucas 12:37, olha só a visão de Deus para nós. Ele diz assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Então nós, como servos do Senhor, nós devemos estar vigilantes. E se o Senhor voltar, Ele tem que nos achar vigiando, em alerta, atentos, prestando atenção em tudo. É isso que é o segredo para você poder ouvir a trombeta soar. É você estar esperando ela soar. É você estar esperando Jesus voltar. É você ter a expectativa da volta de Jesus. É você ter a expectativa de viver para sempre com o Senhor. Ele vai reafirmar isso. Marcos, agora no 14. Marcos 14:37. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja aqui também, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no 40 e no 41, alerta de Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus falou isso? Jesus chamou Pedro, Tiago e João à parte, no jardim do Getsêmani, para orar. E ele falou assim: gente, vem orar comigo. Aí Jesus falou assim: olha, vocês três fiquem aqui, vigiando, atentos, de olho aberto, em pé, olhando, prestando atenção no ambiente. Combinado? Combinado. E Jesus foi mais para dentro do jardim para orar. Quando Jesus passou ali mais ou menos uma hora, que nós estamos vendo aqui, não sabemos exatamente se era uma hora ou um tempo. Jesus ficou lá um tempo. Depois de ele ter passado esse tempo, ele retorna. Quando Jesus retorna, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Eles estavam muito cansados, provavelmente, não aguentaram ficar vigiando, ficar com o olho aberto, e cada um ali olhando, vendo. Não, eles deitaram e dormiram. E Jesus então fala para eles:
nem uma hora pudestes vigiar comigo. Quando você está vigiando, você não está sozinho, Jesus está vigiando junto com você, entendeu? Jesus falou comigo. Vocês não podem vigiar uma hora comigo, vocês não podem ficar atentos uma hora comigo, vocês não podem prestar atenção uma hora comigo. Era para eles terem se dividido até. Falar assim, João, você fica ali, eu vou ficar aqui, e você fica ali. Olha, vamos lá, Tiago, olha aquele lado, cobre lá, divide, todo mundo fica atento. Jesus mandou olhar, vamos ficar em pé, porque se a gente ficar sentado, a gente vai dormir. Se a gente encostar, a gente vai dormir. Então vamos ficar em pé, que em pé a gente não vai dormir. Vamos andar um pouco, para a gente poder manter a atenção. Eles podiam ter criado estratégias para poder aguentar aquela uma hora vigiando, mas eles preferiram dormir. Eles estavam cansados e cederam ao cansaço do seu corpo. Irmãos, o grande problema da espera é que ela pode demorar. Às vezes, neste mundo que nós vivemos, nós passamos por isso. Às vezes você, por exemplo, está no aeroporto e perde um voo. E às vezes o voo é 4 horas depois, 5 horas depois, 10 horas depois. E quando você olha lá no aeroporto, você vai ver várias pessoas que põem a mala assim, deita e dorme ali no chão, porque já está muito cansado de muito tempo esperando. Você vê pessoas que não conseguem mais esperar, não aguentam mais, porque estão muito cansadas. E este cansaço que as pessoas têm, acaba fazendo elas ficarem desapercebidas. Porque como a pessoa estará vigiando se ela estiver dormindo? Não é possível vigiar e dormir ao mesmo tempo. Você pode revezar. Por exemplo, João, agora você vai dormir, eu vou ficar acordado. Tá bom, Pedro. Aí Pedro fala, não, agora é minha vez de dormir, você vai ficar acordado. Alguém tem que estar acordado. Era essa a regra que deveria ser combinada, mas não, os 3 dormiram. Então Jesus chama a atenção deles, dizendo que nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar. É um treinamento que Jesus estava fazendo. Este fato aqui ilustra a nossa espera da volta de Jesus. Esse fato ilustra para nós como nós devemos estar atentos no nosso dia a dia, prestando atenção nos sinais, prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O nosso texto principal, a parábola das 10 virgens, ela vai nos mostrar uma coisa simples. Na época de Jesus, o casamento era assim, a noiva esperava o noivo. O nosso é o contrário. O noivo espera a noiva. Mas, nesse contexto aqui, para você entender como essa parábola foi desenvolvida, a expectativa era a seguinte: eles marcavam o casamento, mas não tinha um dia certo. Tinha uma época aproximada, mais ou menos 1 ano depois do compromisso firmado definitivamente. Então, quando estava aproximando, faltando 2, 3 meses para completar 1 ano, já se criava uma expectativa de que o noivo poderia aparecer a qualquer momento. Então, tudo tinha que estar preparado para a chegada do noivo. Esse é o contexto. E dentro deste contexto, haviam aquelas pessoas que acompanhavam a noiva. Essas virgens aqui são essas acompanhantes, essas pessoas que estavam juntos, que iam fazer parte da festa. Elas eram convidadas para as bodas, que era uma festa. E elas estavam ali todas juntas, unidas, falando, olha, já passou aqui, a gente está com uns 2 meses, 3 meses de preparativo, pode ser que essa semana ele chegue. Pode ser que seja hoje ou amanhã, está perto da data. E aí, elas se reuniram. Você veja que eram 10. E elas saíram ao encontro do esposo para vir seguindo o cortejo, a caminhada, o grupo de pessoas que vinha, se juntava com as pessoas daquela cidade, os convidados da noiva, para ir para o casamento. E aqui você observa algo que nos chama a atenção. Aquelas mulheres são divididas em 2 grupos, prudentes e loucas. Porém, tudo que elas tinham estava parecido. Porque veja, a Bíblia fala aqui que elas tinham as lâmpadas,
elas tinham as roupas, estava tudo certo com a roupa, tudo certo com a lamparina. Por quê? Porque eles tinham a lâmpada na mão. Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha poste de iluminação público. Então elas ficavam com a lâmpada e o azeite era o combustível para que a lâmpada ficasse acesa. Então, o que elas tinham? Uma vasilha de azeite para poder colocar dentro da lâmpada e ficar queimando. Só que você veja bem que até esse momento não tinha acendido a lâmpada ainda, estava tudo tranquilo, elas estavam só na expectativa. Mas nessa expectativa da chegada, porque eu disse a vocês, pode ser rápido e pode demorar, a Bíblia diz aqui que o noivo demorou, o esposo demorou, e elas começaram a tosquenejar, começaram a piscar os olhos, começaram a ficar com os olhos pesados, e elas dormiram. Todas as 10 dormiram, porque elas estavam cansadas. Então aqui você pode observar que dormir, nós vamos dormir. Esse sentido de vigiar não significa assim, eu não posso mais dormir, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, então eu não vou dormir mais. Não é isso. Vocês vejam que elas dormiram. Aqui não há nenhum problema, porque nós precisamos dormir. Então você vai dormir normalmente, como nós fazemos todos os dias. Porém, preste atenção, elas estavam dormindo, mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Já vieram anunciando, aí vem o esposo sair ao encontro. Todos vocês que estão esperando o esposo, todo mundo, agora, hein? Ele está chegando. Ele chegou de noite, mas está chegando. Aí eles começaram os preparativos, que era simplesmente pegar a lâmpada e acender. E a Bíblia diz aqui que todas aquelas virgens se levantaram. Então não teve problema de dormir, de descansar, de ter o seu momento de descanso. Mas na hora que elas ouviram que o esposo estava chegando, todas ficaram em pé. E aí era hora de sair ao encontro. Como eu disse a vocês, era um cortejo, era um caminho. Então, até chegar também tinha, não sabemos quantos quilômetros, mas existia um espaço até chegar e depois retornar para dentro da cidade. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, ou seja, acenderam as lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As loucas, só uma diferença, elas estavam com a lâmpada, com certeza já com o azeite lá dentro, e elas acenderam. E elas estavam na expectativa. Só que elas olharam para a lâmpada, o tanto de azeite foi acabando. E elas olharam do lado e falaram: a gente não trouxe azeite de reserva, não tem sobra de azeite, só temos esse aqui, e está apagando. Elas perceberam que a luz delas foi ficando fraquinha. É aqui que está o contexto que nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos entender que aquela pessoa que não busca Deus, que não tem um compromisso com Deus, ela vai ficando fraquinha, ela vai apagando, ela vai sumindo, entendeu? Normalmente eu, como pastor, que estou sendo pastor há muitos anos, funciona desse jeito. Às vezes a pessoa, ela frequentava a igreja todos os cultos, aí ela já deixa de vir em um, aí depois deixa de vir no outro, aí deixa de vir no outro, aí vem só de vez em quando. Irmãos, quando teve o período da pandemia, e ficamos um período sem poder estar todo mundo junto na igreja, eu ficava assim, pensando que quando acabasse aquele período e pudesse voltar tudo ao normal, que as pessoas iam correr para a igreja, iam lotar a igreja, ia ser aquela alegria. Foi o contrário. Muitas pessoas, depois da pandemia, não voltaram para a igreja. E a igreja que eu falo são as igrejas em geral. Elas entenderam assim, por exemplo, quem ia à igreja, ao culto, todo domingo, escolhe o domingo para ir. As pessoas escolhem, por exemplo, se tem 5 domingos no mês, igual foi o mês passado, a pessoa fala assim: eu vou no primeiro
eu vou no segundo, vou no quarto, mas os outros eu não vou. Então a pessoa começa a escolher, igual hoje, uma quarta-feira após quarta-feira, não, quarta-feira já vou diminuir. Então aquela lâmpada que estava forte, que estava acesa, aquela pessoa que estava ali buscando, que orava todo dia, lia a Bíblia todo dia, que tinha o seu compromisso na presença de Deus, tanto na igreja, nos cultos, quanto na sua casa, ela vai diminuindo, aquela lâmpada ela vai apagando, a fogueira vai diminuindo, vai apagando ao longo do tempo. E aqui você vê que quando essas pessoas perceberam que a sua lâmpada estava apagando, ela falou o seguinte: as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Jesus falou assim, você pode dar de comer às pessoas, porque ele disse: tive fome, me deste de comer. Você pode dar água para as pessoas, tive sede, me deste de beber. Ele falou: você pode dar roupa, se a pessoa estiver precisando de roupa, você pode dar roupa. Agora o azeite não tem como passar. Você observa que nos nossos tempos existem os passadores da unção. Eles falam assim: não, se você tocar em mim, se você pegar em mim, passa para você, põe a mão em mim, põe a mão no meu suor, leva uma coisa do meu corpo e tal, passando. Irmão, presta atenção, o azeite simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo simples, é o Deus presente em nós. O Espírito de Deus, ele desceu sobre as pessoas. Ou você tem o Espírito Santo, ou você não tem. Eu não tenho como pegar aqui uma porção do Espírito Santo e colocar dentro de você, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele existe, ele é real. Você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo, entendeu? Você precisa buscar o Senhor. Eu posso orar por você? Posso. Mas se você não orar, só eu ficar orando, você vai ficar vazio, eu vou continuar cheio. Eu posso orar por você? Posso. Eu vou orar por você? Vou. Mas você também tem que orar. Porque quando você abre a sua boca, o seu vaso vai se enchendo. Você vai adorando, você vai glorificando, você vai buscando a Deus, você vai devotando a sua vida a Deus, e aí você vai se enchendo do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a diferença é que as prudentes, elas tinham esta vasilha cheia de azeite, e a lâmpada delas não ia apagar, porque elas iam colocar o azeite dentro da lâmpada. Tem uma canção bem antiga que as irmãs cantavam nos cultos dos lares, que fala isso: põe azeite na minha lâmpada, Senhor. A questão aqui é, se nós estamos com a nossa botija cheia. O que é a botija? Elas disseram às prudentes, falaram: não seja o caso de que falte a nós e a vós. Vai faltar. Entende? Vai faltar. Porque ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Mas comprar que horas? Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã? Onde é que tinha azeite para vender 1h dessa? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aqui nós vemos algo muito importante. Elas conseguiam comprar, e elas foram atrás de comprar. Só que o segredo aqui era se preparar antes, vigiar antes, prestar atenção antes. Então aqui, o que eu tenho que fazer no meu dia? No meu dia, eu acordo e falo: Jesus pode voltar hoje. Então o que eu vou fazer hoje? Senhor, eis-me aqui para ser útil a Ti neste dia. Eu quero Te servir durante toda esta quarta-feira e Te glorificar. A minha vida está nas Tuas mãos. Os meus problemas o Senhor resolverá. Eu estou atento, de serviço neste dia, a trabalho. Eu acordei e estou trabalhando para Jesus o dia todo. Aí até agora nós estamos aqui fazendo a hora extra. Como? Em vigilância, em atenção, em busca das coisas espirituais. E aí, quando o esposo chegou, aquelas que estavam preparadas entraram e a porta se fechou. Depois chegaram as outras
Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mas como não conhece? Se elas estavam convidadas para a festa, mas elas não se prepararam, elas não tinham o azeite de reserva, elas não tinham a dedicação necessária para poder fazer parte das bodas. Irmão e irmã, se você quiser estar de pé diante do Filho do Homem, se você quiser ouvir a trombeta tocar, esse é o tempo de você vigiar. Esteja atento com as coisas de Deus, esteja atento na leitura da palavra, esteja atento na oração, esteja atento na consagração, esteja atento em louvar a Deus, porque em verdade vos digo, diz o Senhor, foi Ele que falou: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então esteja em vigilância, esteja atento, esteja atenta, porque Jesus, em qualquer momento, a qualquer instante, a trombeta soará, e aqueles que estão no Senhor, eles irão ao encontro do Senhor nos ares. Então hoje, espiritualmente, o que você precisa? Você precisa estar na expectativa da volta de Jesus. Jesus voltará a qualquer momento. Jesus virá para nos buscar em qualquer instante. Eu estou o quê? Preparado. Por quê? Porque eu estou pensando nisso. Eu estou atento a isso. Eu não acordei pensando assim: eu vou fazer outras coisas. Não, eu vou servir ao Senhor. Eu vou estar na presença do Senhor. Eu vou glorificar a Deus hoje. E quando você faz isso, pode esperar, a trombeta soará e você vai subir ao encontro do Senhor. Nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Entende? Mas hoje é aquele dia em que você entendeu que é necessário vigiar, permanecer atento, alerta, ficar como um sentinela, esperando. Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará, e eu estou pronto. Volta, Jesus. É o que Apocalipse diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, e você vai ao encontro do Senhor, porque você está atento, você está atenta. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, dai-nos condições, ó Pai,